Olá pessoal, sejam bem-vindos ao call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar eu sou o Silvano. Boa tarde, Valdinei, muito bom estar aqui essa semana, principalmente poder comentar os resultados excelentes que a gente teve aí no encerramento do mês passado aí, na maior parte das nossas estratégias, e poder falar aí desse bom início de mês para a Bolsa, para muitas das nossas estratégias, dos trades excelentes também que nós tivemos aí no Indy, no dólar e no Ibov Machine. Certo, então para começar a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. Bom, o Ibovespa, desde as últimas semanas aí, ele tinha rompido um topo na região dos 83.600 pontos. E desde então, engatou aí um movimento de alta, atingiu ali a região de 93 mil pontos. E a próxima resistência que ele pode buscar é os 95.800 pontos. Como destaque, a gente tem aí esse movimento de alta, que foi aí mais causado pela volta do fluxo de capital para os países em desenvolvimento, que se inclui aí o Brasil nessa lista. A primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. Começando então aqui pelo gráfico de trades em aberto do Atlântico, considerando aí o fechamento em 3 de junho, a gente pode ver aí os trades positivos, são as bolhas azuis, e os trades negativos são as bolhas vermelhas. A rentabilidade a gente vê aí no eixo vertical e o tempo posicionado em dias no eixo horizontal. Um número muito legal desse gráfico, Valdinei, que você comentou comigo aqui hoje pela manhã, é que quando nós olhamos aí para os trades em abertos que o Atlântico tem nesse momento, eles têm uma rentabilidade média aí de 12,5%. Quer dizer, o resultado médio aí dos trades abertos do Atlântico nesse momento é um resultado excelente, de aproximadamente 12,5% num período curto de tempo. Quer dizer, são trades aí todos com menos de 60 dias de duração. Mas é muito importante pontuar também que o Atlântico é uma estratégia, como a gente sempre fala aqui, que vai pensar no longo prazo. Então é provável, e muito é o que a gente espera, na verdade, que esses trades que tem aí 50, 60, 30 dias, que eles vão crescer aí a sua rentabilidade, que eles vão ficar muito mais tempo na carteira. Para quem já está com o método Atlântico aí há um pouco mais de tempo, a gente lembra que o Atlântico tinha trades ali com 300, 350, até 400 dias a gente chegou a ver alguns trades aí no método Atlântico. O que é diferente do que ocorre, por exemplo, nas nossas estratégias que tem o formato de carteira. Carteira a gente está buscando ali o resultado todo mês a gente está trocando os ativos. Em alguns casos isso acaba até cortando um pouco a rentabilidade de algum ativo ou outro, quer dizer, a carteira ela tem essa dinâmica de troca mensal de ativos, o Atlântico ele deixa a rentabilidade crescer. Em contraponto, o Atlântico ele tem um controle muito mais dinâmico do risco. A gente tem um dimensionamento de posição muito mais apertado, ele gerencia o risco ali diariamente de uma maneira muito mais ativa do que um produto de carteira, por exemplo. Bom, então a gente vai ver agora também um pouco das estatísticas do Atlântico. Na semana aí do dia 29 de maio ao dia 4 de junho, a gente teve 11 trades abertos no Atlântico, nenhum trade encerrado, e um número aí bem legal que é o de risco liberado, Houve 9 operações com risco liberado, ou seja, o Atlântico aí está tendo trades que foram indicados, que estão tendo uma boa rentabilidade. Em relação à estatística geral, a gente não teve muita mudança em comparação com a semana passada. O hit rate aí está em 42,3%, expectativa matemática em 7,8%. Também a gente vai ver agora uns destaques aí daqueles 9 trades que tiveram risco liberado. Aqui a gente tem esses 3 ativos, o primeiro deles em Cosan, o ativo aí teve uma variação de 19,72%, Braskem com 18,40% e Light aí com mais de 21% de valorização. Lembrando aí que o Atlântico continua posicionado nessas operações que tiveram risco liberado. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é a Rocket 5. Vendo aqui o gráfico da Rocket 5, a gente teve aí o fechamento do mês de maio, um ótimo resultado, aí 13,48% no mês passado. E junho a gente já está começando positivo também com 6,12%. Está vindo então acumulando aí o terceiro mês seguido de alta na carteira Rocket 5. Em 12 meses a carteira tem um resultado de 4,18% e desde o início 120% positivo.
carteira voltou aí a apresentar resultados muito bons. A gente teve esse encerramento do mês passado e um resultado excelente, quase 5% a mais do que a bolsa aí nesse último mês. E nesse mês agora que se iniciou, quer dizer, poucos dias, a gente teve aí 3 dias de pregão, muito pouco tempo ainda, mas a carteira também já conseguiu acompanhar aí essa alta, esse movimento de alta, como você falou lá no início, da bolsa nesse início de mês. Já começa o mês com o pé direito, mas eu acho que é muito importante a gente comentar hoje, Valdinei, principalmente o encerramento de um ativo, a troca de um ativo que nós tivemos na carteira, que foi a saída aí do caso do Bion 3, que era um ativo que estava na nossa carteira desde o mês passado. Acho que isso é importante destacar também, né? Ele é um ativo que entrou na carteira no final do mês passado, apresentou muita volatilidade, quer dizer, foi um ativo que subiu muito, caiu muito e pôde mostrar aí para o nosso assinante a eficiência do stop, quer dizer, o stop de fechamento que a gente usa se moveu muito rápido e mesmo com a volatilidade alta que esse ativo acabou apresentando, o stop subiu rapidinho, conseguiu proteger os ganhos e o que a gente viu foi que quem entrou lá no final do mês passado nesse ativo, quando ele entrou na carteira, teve uma rentabilidade aí de aproximadamente 25% no ativo. Mesmo quem entrou agora no início de junho conseguiu também sair positivo nesse ativo, rentabilidade aí acima dos 15%. E é importante destacar isso, porque tem uma coisa aí que os estudiosos das finanças comportamentais dizem, é que nós tendemos a dar muito mais valor para o que a gente perde. E eu percebo que em alguns casos a gente faz o mesmo com o que a gente deixou de ganhar. E é importante que você veja os números. Quer dizer, esse papel, apesar da volatilidade que ele apresentou, ele está saindo da carteira com um resultado positivo. Então, acho que é importante explicar para os nossos assinantes, a gente tem recebido bastante pergunta, por que a gente utiliza stop de fechamento. E o motivo essencial pelo qual a gente utiliza em algumas estratégias, como é o caso da Rocket 5, do Indy, do dólar, que utiliza stop de fechamento, enquanto outras um pouco mais voláteis, aí, como é o caso da Small Rock, ou no caso do Ibov Machine, utilizam stop na pedra. A gente utiliza stop de fechamento nas estratégias que eu citei, porque esse stop é o que proporciona o melhor resultado no longo prazo quando a gente faz as análises estatísticas e os backtests que a gente realiza aqui dentro. Então é por esse motivo que a gente utiliza stop de fechamento nessas estratégias. Mas eu acredito que o ponto essencial nesse momento é reforçar primeiro que é essencial que o assinante acompanhe o relatório, né? Acompanhe ali o movimento de stop que é publicado no relatório da Rocket 5, das outras estratégias. Outra coisa, né? É essencial que o assinante tente entrar ali sempre o mais próximo possível do que a gente recomenda, né? Quer dizer, a gente sempre diz, a Rocket 5 é uma carteira comprada, então ela vai estar comprada nos ativos enquanto eles estiverem na carteira. Acabei de assinar a Rocket 5, o que eu faço? Compro os papéis que estão na carteira. Mas para que o seu resultado seja igual ao que a gente publica, você deve ter operado da mesma forma como a gente operou. Quer dizer, abertura do mês, o seu resultado vai ser ali igual ao que a gente publica no relatório da Rocket 5. É legal também dizer que o papel que foi trocado, né, que saiu da carteira, ele vai ser substituído no próximo relatório que a gente vai ter na quarta-feira. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é Small Rocks. Acompanhando aí os números da carteira Small Rocks, a gente pode notar aí que a gente fechou o mês de maio com um resultado aí 13,36%, bastante acima do Ibovespa. Agora em junho também está começando o mês aí com resultado positivo de 3,67%. Lembrando aí que é também o terceiro mês consecutivo da carteira com resultado positivo. Em 12 meses a carteira aí tem quase 102% de valorização e desde o início 250% positivo. Como eu falei na estratégia anterior, da Rocket 5, então a gente tentou explicar um pouquinho ali as características da Rocket 5. Acho que é interessante diferenciar agora a Small Rocks, quer dizer, apesar de também ser um produto de carteira, ela tem características aí bem diferentes da Rocket 5. A gente pode começar pelo fato de que ela tem 4 ativos, não tem 5, como a Rocket 5 tem. Ela procura ali ações de menor capitalização, ações às vezes com preço menor, mas que vão tentar ter um desempenho mais rápido, um movimento mais explosivo, assim, acho que eu posso dizer. E ela tem outras diferenças também quanto ao stop, por exemplo. No caso da Rocket 5, a gente tem um stop de fechamento,
Quanto na Small Rocks, muito em função aí da volatilidade maior dos ativos que aparecem nessa carteira, a gente tem um stop na pedra, ajustado diariamente, quer dizer, ela combina aí características de alguns outros produtos, ela tem um stop ajustado diário, mais rápido, é uma carteira, assim como a Rocket 5, mas por outro lado mantém os ativos mais tempo na carteira, de uma forma até muito semelhante ao Atlântico, né? Na Small Rocks a gente vai ver aí ativos ficarem na carteira, em média, 4 meses. A gente tem casos aí de ativos que ficaram mais de ano na carteira, mas a gente vai ver em média os ativos ficando 4 meses, quer dizer, ela tem toda uma dinâmica própria, mas vem mostrando seu valor e vem apresentando resultados muito bons aí, como você destacou. E uma outra diferença também, que é bom destacar, que quando estopa um papel na carteira Small Rock, a troca já é ocorrida no dia seguinte, né? Como ela tem relatórios diários. Então, essa é a diferença também para a Rocket 5. Em qualquer cenário, acho que até reforçando o que eu falei quando a gente estava falando da Rocket 5, é muito importante que você acompanhe os relatórios do produto que você assina. É assinante da Rocket 5, fique atento aos relatórios. É assinante da Small Rocks, acompanhe os relatórios aí para poder ter o resultado mais próximo possível do que a gente comenta aqui no call. Agora a gente vai ver o Indy. A estratégia vem alcançando uma rentabilidade de 3,55% no mês de junho. Lembrando que de maio a gente também já vinha positivo, teve um resultado em maio de 2,52%. Em 12 meses a estratégia está com quase 32% de valorização e desde o início quase 89% positivo. É legal também destacar que nessa semana, né, a gente teve 2 trades encerrados no Indy, um deles com quase 4.000 pontos e o outro com 2.500 pontos. Queria resgatar uma coisa que nós comentamos na semana passada, acho que foi bem no momento que eu estava falando aqui da estratégia do Indy, que é a questão de entender que as estratégias vão desenvolvendo seu resultado aí no médio e longo prazo, e é o que a gente vê agora, né? Uma pessoa que talvez tenha assinado a estratégia do Indy ali no mês de abril, que é um mês negativo, e aí você tem um trade, 2 trades negativos, ou às vezes a estratégia fica ali uma semana ou alguns dias sem chamar trade. Se você abandona a estratégia, se você deixa de seguir o método, você acaba ficando de fora desses momentos. Quer dizer, a gente já vai para o segundo mês consecutivo de resultado positivo dessa estratégia. E eu acho que é um momento oportuno também para reforçar algo que nós sempre falamos aqui na Rock Trade, quase todos os nossos vídeos, em todos os materiais que a gente produz, que é a questão da composição de estratégia. Então, além de ser recomendado aí, né, que você não tenha só um produto, que você busque ali compor estratégias como Atlântico, Rocket 5, Small Rockets, Small Rocks, tentar fazer essa composição das estratégias, tentar diversificar um pouquinho mais seus investimentos, ainda existe a possibilidade de usar o capital que você já tem ali nas ações, ou mesmo em fundos, tesouro direto, capital que você tem na sua corretora, como margem para operar estratégias como o Indy, como o dólar, que a gente vai falar daqui a pouco também, operar essas estratégias usando como margem o dinheiro que você tem em ações, fundos, tesouro direto, e, de certa forma, rentabilizar o seu capital uma segunda vez. Então, só por exemplo, né, no mês de maio, aí, que a Rocket 5 fechou com mais 13%, se a pessoa estivesse operando junto ali a estratégia do Indy, ela teria conseguido aí um adicional de mais 2,5% de rentabilidade. Quando a gente olha para esse mês, que a Rocket 5 estava aí até o fechamento de ontem, que o número que a gente mostrou, com uma rentabilidade de cerca de 6%, se a pessoa estivesse operando junto a estratégia do Indy, utilizando aquele capital da Rocket 5 como margem, já estaria conseguindo aí quase 10% de rentabilidade. E além disso, uma coisa que você sempre comenta aqui quando a gente está conversando, né? Como o Indy e o dólar operam comprados e vendidos, além deles proporcionarem esse ganho adicional, eles também acabam proporcionando uma proteção quando o mercado está aí no movimento de queda. Legal, é a diversificação, né? As ações, você está operando no mercado à vista, né? E no caso do Indy e na tática do dólar, você opera no mercado futuro. Agora, então, a gente vai ver a tática do dólar. Acompanhando aqui os números da tática do dólar, a gente pode ver que no mês de junho está com resultado aí positivo de 2,28%. Já vem a estratégia o 7º mês positivo. Em 12 meses, ela tem uma valorização de quase 32% e desde o início, mais de 68% de valorização. É legal que hoje a gente encerrou um trade na tática do dólar. Esse trade teve resultado aí de 150 pontos,
ou seja, né, se você estivesse operando apenas um contrato do mini dólar, daria um resultado aí financeiro de R$ 1.500. Acho que uma coisa muito legal desse número, né, dos R$ 1.500, aí operando um contrato, né, quer dizer, se você assinante estivesse operando aí um contratinho, a menor quantidade possível para operar aí nesse caso, seria o suficiente não só para pagar a tática do dólar, mas talvez até para assinar, por exemplo, a estratégia do Indy também, com uma operação que durou um dia, pagando aí 2 relatórios. Outra coisa que eu queria destacar também, aproveitando o gráfico aí da tática do dólar que vocês estão vendo, é parecido com o que eu acabei de falar ali no Indy, que é o fato de que o dólar, como ele é uma estratégia que opera tanto na compra quanto na venda, ele ganha nos dois cenários. Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê isso claramente. O dólar está subindo, a tática do dólar fez dinheiro, ganhou aí 4% em fevereiro, 9% em março, 3% em abril. Dólar caindo, a tática do dólar já está fazendo mais de 2% aí em junho, e ela apresenta essa característica muito boa de conseguir rentabilidade nos dois cenários, dólar em alta, dólar em queda. Bom, agora a gente vai ver o Ibov Machine. Tendo o gráfico aí do Ibov Machine, a gente pode notar que no mês de maio a estratégia encerrou aí com menos 1,27%. No mês de junho ela está bastante positiva, aí com 6,17%. Lembrando que na última semana a gente teve 4 operações positivas, contribuindo aí para o resultado acumulado em 12 meses de quase 20%, e desde o início de 77% de valorização. Esse comentário que você fez, Aldir, sobre os 4 trades positivos que nós tivemos aí nessa última semana, gera uma oportunidade muito boa para resgatar o que nós falamos nos últimos 2 calls. Então, 15 dias atrás, a gente falou a questão da frequência de trades que a estratégia chama, que a gente tinha aí, quando a gente olha para uma estatística histórica dos últimos 8 anos e meio, que a estratégia costumava ter ali em média 4 trades por mês, e a gente viu que ela retornou aí esse número, como a gente havia comentado naquela oportunidade. E nós comentamos no call da última semana a questão dos resultados, quer dizer, a estratégia ela vai mirar aí a construção de resultados no médio e longo prazo, onde ela vai conseguir bater o Ibov aí com folga, como a gente pode ver no gráfico, e isso ficou muito claro nesse momento, quer dizer, mesmo um assinante que assinou ali no mês de abril, que foi um mês negativo, ele estaria positivo com o resultado que a gente está tendo até agora. Um assinante que assinou ali no mês de maio também já estaria positivo. E uma pessoa que assinou aí no final de maio, na última semana de maio, por volta ali do dia 20, 22, 23, ela já estaria nesse momento com uma rentabilidade de quase 10%. Legal. Bom, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem, na quinta-feira, o próximo call. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quinta. Fala, pessoal. Voltei aqui para pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, também se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações.